Que alegria estar aqui novamente. Quero desde já agradecer ao pastor Léo, sua esposa, a pastora Andressa, sua família e toda a igreja. Que sempre, irmãos, quando nós estamos aqui, nós somos muito bem recebidos. Sempre quando nós estamos aqui, nós somos. Eu sempre falo que a gente tem um alinhamento com bastante pastores, bastante igreja, mas a Livrestou, a Somos e também o apóstolo Claudinho da Regeneração, né? A gente sempre conversa muito e eu sempre falo que nós somos uma igreja livre, regenerada. Então, a Somos Regeneração e agora tem o Espaço Cristão, né? Nós somos um espaço cristão livres e regenerados. Então assim a gente vai aumentando mais as frases, né? E participamos sempre de assembleias. E estamos juntos, aliançados em Cristo. Olha que benção. Deus abençoe a todos vocês. Quero também aqui agradecer a minha esposa, que sempre está comigo. Os irmãos, eu sempre falo isso, se vocês me verem 100 vezes, pelo menos, irmãos, umas 95 vezes você vai me ver juntamente com ela. Eu até brinco, quem vê a mim, vê a ela também. Isso para mim é muito importante. Também quero agradecer o pessoal do grupo de louvor, ali da Livrestou. Eu falo, irmãos, que eles são ali o pessoal que mais trabalha na igreja, irmãos. O pessoal da adoração que mais trabalha na igreja. Eles estão lá segunda ensaiando, estão terça-feira ensaiando, quarta tem culto, sábado tem culto, domingo tem culto de manhã, domingo à noite, todas as vezes eles estão ali. Mas um dia isso vai continuar lá no céu, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ministrar uma palavra aqui nesta noite. Nós estamos aqui nessas quarta-feiras ouvindo, né, na realidade, sobre alinhamento profético, irmãos. E na primeira quinta-feira o pastor Sebastião ministrou a respeito da escatologia, sobre o arrebatamento da igreja. Na segunda quinta-feira a bispa ministrou que a igreja, nós somos luzeiros, né? A igreja como um farol. Quinta passada eu queria muito estar, porque eu até falei aqui que eu estaria, mas não foi possível, irmãos. No horário que nós vimos para cá, apareceu um compromisso que nós tínhamos que atender. Mas eu tenho certeza que o bispo Alex deve ter ministrado, deve ter voado aqui. Eu conheço o bispo Alex desde criança. E ele é muito... Ele fala que ele é muito parecido, é claro que ele é gêmeos, né, com o irmão dele. Então se você vê um ou outro, de repente, se eles entrar ali, um trocar de roupa com o outro, você não sabe quem é o outro. Não sei se o irmão dele veio aqui, mas eles são muito parecidos. E hoje eu quero falar um pouquinho, irmãos, alinhamento profético sobre a igreja. A importância da igreja está entrando no tempo de Deus, no relógio de Deus. Me ajuda. Acho que a minha orelha é muito grande, então só pode ser. Tranquilo, obrigado, pastor. O pastor deveria mudar de profissão. Irmão, nós vivemos em um tempo onde nós ouvimos muitas vozes. E, infelizmente, irmãos, às vezes as vozes que têm ministrado no nosso coração, tem tentado ministrar no nosso coração, sempre vem para nos desalinhar com o propósito do Senhor, nos levar para longe da vontade de Deus. Hoje as redes sociais, as mídias, algumas lideranças, e tem mexido muito com o sentimento da pessoa. Porque isso é até mesmo uma estratégia do diabo nesses últimos dias, porque nós passamos em tempos trabalhosos onde as pessoas, irmãos, estão muito mal emocionalmente. Então, as pessoas hoje em dia não conseguem ouvir um não. As pessoas hoje em dia têm muita necessidade de se sentir aprovadas, se sentirem aceitas.
E muitas das vezes, irmãos, aquilo que vem para nos alinhar não vai ser algo que vai trazer uma alegria para as nossas emoções, muitas das vezes. Então, o diabo tem se aproveitado disso e tem levantado, irmão, nesses últimos dias, muitas falácias, muitas coisas para tentar destruir a igreja. E quando se fala em alinhamento, irmãos, é porque nós temos, de repente, estou falando nós como igreja, precisamos nesses últimos dias sermos alinhados, irmãos, principalmente nessa área profética. Eu não estou falando aqui no dom de profecia, estou falando numa voz profética. Uma igreja, irmãos, que não tem uma voz profética alinhada, ela vai se tornar, irmãos, uma presa muito fácil da falsa profecia, dos falsos ensinamentos, dos enganos que muitas das vezes têm se levantado. E eu me lembro que quando nós começamos o ministério, há 12 anos atrás praticamente, congregou com nós um jovem, e ele muito me ensinou a respeito de como realizar culto de libertação e também como discernir o falso profeta que às vezes atua dentro das igrejas. Eu me lembro que um dia nós estávamos num culto ali perto do Barril Grill, e ele começou a mostrar para mim: dá uma olhada nesse rapaz, como ele está agindo com a falsa profecia. E quando passou-se alguns dias, eu fui participar de uma vigília, e de repente o pregador começou a ministrar. Eu sei que vocês são muito bem ensinados aqui, mas hoje eu quero falar um pouquinho para vocês também discernir como que os falsos profetas se agem, porque é uma voz que quer calar o ministério profético dentro das igrejas. Eu estava nessa vigília e de repente o pregador começou a ministrar, e ele falou o seguinte: irmãos, eu já faz 5 anos que eu larguei tudo para mim apenas viver fazendo a obra, né, irmãos? Parece que a pessoa largou tudo para não fazer nada, né? Largou nada para agora fazer tudo para Deus, né? É o contrário. E aí eu tinha um salário de 5 mil reais por mês, e ele deu lá um certo tempo que ele estava ali, já fazendo somente a obra do Senhor, e ele falava o seguinte, e acredite, irmãos, todos os meses, nunca faltou nada, porque todos os meses Deus é tão fiel, irmão, não dá glória ainda não, tá? Deus é tão fiel que Ele tem enviado para minha conta o valor que eu recebia quando estava numa empresa. Aí eu já pensei, o golpe vai vir agora, quer ver? Mas eu não sei, irmãos, esse mês Deus me colocou numa prova, que até agora, o mês vai terminar amanhã, irmãos, não caiu nem sequer 100 reais na minha conta. No final ele passou o envelope. O que você acha que aconteceu? O espírito de falsa profecia, irmãos, entrando ali dentro daquela vigília. E hoje, qual é o resultado dessa vigília? O ano passado acabou a vigília, porque muitas vozes, irmãos, têm se manifestado querendo calar a verdadeira voz profética, irmãos. Alinhamento profético é estar em sintonia com a vontade de Deus, compreendendo, irmãos, o que Ele está fazendo nesse tempo específico. O porquê que muitas das vezes, irmãos, nós andamos desalinhados, porque nós não entendemos que temos que estar, irmãos, sempre andando no tempo certo do relógio de Deus. O profeta Amós, ele escreve o seguinte, que Deus, nosso Deus soberano, Ele não faz coisa alguma sem revelar os seus planos, os seus projetos aos verdadeiros profetas. Então, alinhamento profético é como um relógio celestial. Nós podemos estar atrasado ou adiantado, mas o certo é nós estarmos no tempo certo que o relógio de Deus está mandando nós estar.
Eu gostaria de convidar vocês para abrir comigo a palavra em Isaías capítulo 38, irmãos. Os irmãos entender, para nós entendermos aqui, a importância de nós estarmos no tempo, pastora de Deus. Isaías 38, a partir do versículo 1, diz assim: a minha Bíblia, irmãos, ela é NVI, tá? Então, acho que vocês usam a NAA aqui, né? Nova NVT, nova versão transformada. A minha NVI, nova versão internacional. Se é internacional é só a Bíblia, tá? Eu não... Mas vamos aqui, ó. Naqueles dias ficou Ezequias doente, à beira da morte. Quem que vai na casa dele? profeta Isaías. Imagina Isaías entrando aqui, irmãos, eu já, vem pregar aqui no meu lugar. Filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: irmãos, olha a palavra profética para o rei naqueles dias. Assim diz o Senhor: ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Só um minutinho aqui, imagina só, o profeta Isaías chegar na minha e na tua casa e falar o seguinte: Natanael, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmãos, o que eu deveria fazer? Ligar para quem eu acabei de pagar hoje, viu, não estou devendo mais alguma coisa? Irmãos, me perdoe, confessar pecado, colocar minha casa em ordem, pedir perdão para minha esposa por pecado, de repente eu nem sei se eu fiz. Irmãos, colocar a casa em ordem, irmãos, todos nós gostaríamos de ter essa oportunidade antes da morte. Imagina que maravilha, se nós fôssemos avisados que deveríamos trabalhar, colocar tudo no tempo de Deus, porque em alguns dias nós iríamos morrer, irmãos. Provavelmente, quase todos morreriam salvos. O que o rei fez? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Se você ler lá em Reis, ele vai falar o seguinte: Senhor, mas eu fiz isso, mas foi eu que inventei armas de guerras, mas eu, sabe, as obras, ele achava que as obras dele eram mais importantes do que isso que Deus estava dando aqui para ele, irmãos, esse propósito: olha, você vai morrer. E o próprio Isaías escreve que as nossas obras perante Deus são como trapos de imundícia. E o que era considerado trapo de imundícia, irmãos? Era aquela roupa que enrolava no leproso, que quando o leproso tirava aquelas faixas, não podia nem lavar, tinha que ser queimado e jogado fora. Então ele começou a apresentar para Deus as obras que ele tinha feito, mas a palavra profética era para ele fazer o seguinte: colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer. Até, irmãos, para nós morrer, tem que estar no tempo de Deus, e este era o tempo que Deus tinha para Isaías. Então, como ele começou a apresentar suas obras para Deus, então Deus fez o seguinte: eu acredito nisso, que existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. Deus falou assim: olha, a minha vontade é você morrer agora, mas já que você quer, eu vou permitir você viver mais 15 anos. Se nós dermos sequência nessa leitura aqui, irmão, sabe o que aconteceu? Nesses últimos anos que Ezequias aqui viveu, ele chama um exército inimigo, que foram disfarçados até o reinado dele, e ele abre todos os tesouros que ele tinha ali, todas as coisas que ele tinha. E de repente Ezequias volta lá novamente e fala: o que você fez? Isaías volta lá novamente e fala: o que você fez, Ezequias? Não, eu mostrei tudo aquilo que nós temos, que nós conquistamos. Ele falou o seguinte: olha, por causa disso que você fez, vai vir alguém, vai se levantar um reinado, vai levar tudo isso embora, vai destruir a sua descendência. Sabe o que ele respondeu, irmão? Vai ser no meu tempo? Não. Então não é no meu tempo mesmo, eu vou morrer antes. Porém,
nesses anos de vida nasce Manassés, o seu filho, irmãos, o qual andou fora dos caminhos do Senhor, ao ponto de trazer todo tipo de idolatria novamente para Israel, a trazer, irmãos, a adoração a Moloque. E a adoração a Moloque era fazer o que? Pegar o filho e queimar, irmãos. Porque o tempo de Ezequias, a palavra profética era para ele morrer. Se ele, irmãos, tivesse morrido no tempo que Deus tinha dado, não teria acontecido essa desgraça aqui em Israel. Então isso é muito importante nós entendermos o que Deus está falando para nós nesse dia, nesse tempo. O profeta Malaquias, ele escreve o seguinte, que nos últimos dias Deus estaria enviando o quê? O profeta Elias. Mas quando se fala no profeta Elias nesses últimos dias, não é que Elias vai reencarnar, vai aparecer no nosso meio, não. É a unção profética que Elias carregava, vai manifestar novamente nos últimos dias. E eu acredito que é nesses dias que nós estamos vivendo. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão se alinhando com os 5 ministérios. E um dos ministérios mais importantes, além do apostólico, pastoral, presbitério, mestre, irmãos, é o ministério profético. Porque se nós não sabemos o que Deus está falando, para onde Deus está mandando nós marchar, qual direção Deus está dando, nós vamos caminhar para caminhos segundo a nossa vontade, segundo o que nós achamos, ou segundo, irmãos, que a falsa voz profética, muitas das vezes vai chegar até nós e vai começar a falar algumas coisas. Só que saiba de uma coisa, irmãos, por que fala da unção de Elias? Você não vai ver, irmãos, Elias falando o seguinte: eis que eu te digo, Deus mandou eu te dizer. Sabe por quê, irmãos? 99,9, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho 47 anos de igreja. 99 desses eis que eu te digo, Deus mandou dizer, irmãos, não é Deus falando, não é Deus mandando, é as emoções da pessoa, é a própria pessoa. Sabe por quê, irmãos? Imagina só, por exemplo, eu falo para vocês aqui agora, vire para o irmão no teu lado e fala assim, ó, Deus vai fazer tal coisa. Todo nós vai fazer. E vocês acham que vai acontecer? Muitas das vezes, irmãos, é a nossa voz desalinhada com a voz de Deus, que está tentando dar direcionamento, está desalinhando nós do propósito que Ele tem para a igreja. Mas a unção, irmãos, que Elias carregava era tão forte, irmãos, que ele falava o seguinte: não vai chover segundo a minha palavra. E ele estava tanto em Deus, que Deus aprovava aquilo que ele fazia. Só que a nossa voz, irmão, sabe por que Deus não aprova? Porque muitas das vezes nós não estamos alinhados com aquilo que Deus está falando. Então Elias falava, não vai chover. O que era uma voz profética? Olha, prepara para mim primeiro um bolo, porque é o seguinte, pode preparar que não vai faltar mais farinha, não vai faltar mais, irmãos, e não faltava. Alguém alinhado com a voz de Deus, alguém que não precisava, irmão, de tantas coisas, para ele dizer agora que iria chover, apenas ver uma nuvem no tamanho da mão de um homem. Ele falava assim, olha, pode falar para o rei, ficar preparado que vai descer chuva. Voz profética alinhada com a vontade do Senhor. Porém,
O alinhamento profético, irmãos, ele tem que ser muito estruturado com a vontade do Senhor, porque todas as vezes, pastores, vocês estão aqui trazendo esse alinhamento profético, vai se levantar Jezabel. O espírito de Jezabel. Todas as vezes que você entra num alinhamento profético, esse espírito vai começar a se manifestar. E quando se fala de espírito de Jezabel, eu cresci, irmãos, ouvindo o seguinte, que a irmã vinha de vermelho para a igreja, espírito de Jezabel. Então a de azul era espírito de aquela do mar lá, Iemanjá, o branco era Zé Pilinta, o preto é Chuca. Teria que ser assim, né? Teria que ser assim. Mas Jezabel, irmãos, ela se pintou ali e colocou essa roupa que falo aí, porque ela queria, irmãos, assediar era o último grito de misericórdia dela. Mas esse espírito de Jezabel, ele quer fazer o quê? Calar a voz profética, pastores. Sabe com o quê? Com falsas profecias. Com falsas profecias. Eu me lembro que, acho que há uns 8 anos atrás, não sei se algum dos irmãos que congregava já com a gente, o Patrick sim, começou uns negócios meio estranhos assim, e eu peguei e falei o seguinte, irmãos, eu quase fui removido do pastoreio da igreja. A partir de hoje, se você tem uma palavra profética para entregar para uma pessoa, você não vai usar o microfone, você vai no ouvido dela e vai falar para ela, porque a igreja não precisa saber. Outra coisa, está cantando adoração, irmãos, eu estou falando na nossa igreja, tá? Cada igreja tem uma liturgia e nós temos que respeitar, tá bom? Outra coisa, tá no momento da adoração, então toda a igreja adorando, tem que ficar entregando, a pessoa está lá começando a adorar, alguém chega lá, é isso que eu te digo. Não vai adorar, não vai entender a profecia, porque o som está ligado. Outra coisa, nós vamos julgar o profeta, viu? Sabe o que aconteceu, irmãos? A partir de hoje, o pastor Natanael, ele é contra a unção do Espírito Santo na igreja. Começaram a falar assim. E a minha esposa está comigo, ela sabe, irmãos, que muitas das coisas que acontecem hoje, eu já tinha falado para ela há muitos anos lá atrás, vai acontecer isso. E às vezes sabe assim, não é que eu tive um sonho, não, eu falo. E eu entendo que isso, irmãos, é uma voz profética. Porque, irmãos, o que as pessoas queriam estar fazendo? Querer dizer que esse dom da profecia parece que queria sobressair a quem estava muitas das vezes ministrando a palavra que é, irmãos, a palavra profética fluindo aqui agora. Eu pastoreei uma igreja, irmãos, que parecia em alguns cultos a igreja de Coríntios. Você já pastoreou lá também. Irmãos, eram 5, 6 pessoas profetizando ao mesmo tempo. E quando eu fui trazer esse alinhamento, irmão, sabe o que acontece? Normalmente a gente é entregue para os pastores presidentes. Porque Jezabel é assim, irmãos. O que ela quis fazer com Elias? Arrancar a cabeça de Elias. Basta, irmão, ser confrontado. Basta trazer um alinhamento, irmãos. Jezabel, quando Elias foi lá e falou o seguinte: olha, não vai chover, agora vai chover, desafiou os profetas falsos dela, que profetizava mentira. O que ela falou? Amanhã eu vou arrancar a cabeça dele. Sabe por quê? Porque ela queria que os falsos profetas continuassem se movendo. E quem era Jezabel? Filha de Etibal, que era rei dos Sidônios. Ela era devota ao deus Baal, uma divindade pagã.
cultuada pelos fenícios, e ela também promovia culto a Azerá, a deusa da fertilidade, irmãos. Por ser casada com Acabe, ela se tornou rainha de Israel. E quem era Baal e a deusa Azerá? Azerá, como eu disse aqui, era uma deusa associada à fertilidade, sexualidade, maternidade, e era muitas das vezes representada como uma coluna, ou seja, poste ídolos. Quem era Baal? Era o deus da tempestade, o deus da chuva. Por isso que eles ficavam com muito ódio ali, porque quando eles começaram a adorar Baal, Baal não respondeu. E também quando Elias vai falar para Acabe, olha, não vai chover, o que Acabe pensa? Mas eu adoro o Deus Baal, como não vai chover? Foi um confronto para Acabe, irmãos. E sabe como era feito a adoração para eles, irmãos? Eles adoravam da seguinte maneira: praticavam ritos sexuais nos templos, incluindo, irmãos, uma cultura de prostituição. Tem algumas crianças que eu não... Mas quanto mais derramavam sêmen, para eles maior era a adoração, irmãos. Imagina como era o culto à adoração a este Deus. Por isso que Jezabel trouxe uma cultura de idolatria para dentro de Israel. A ideia dessa mulher, irmãos, era matar os profetas, matar a voz, a verdadeira voz profética. Nós vamos ver lá em 2 Reis que ela morre. E quando ela morre, ela foi jogada de um certo local. Os cães comeram a carne dela, mas sobrou o crânio, as mãos e os pés. Sabe o que isso significa? Se move, mexe e quer tomar a mente das pessoas. Estão entendendo? Quem foi o que veio ali no Novo Testamento na unção de Elias? João Batista. O que João fez? Era uma voz profética que clamava. Ele estava profetizando, preparando o caminho. Até que ele vai e denuncia um pecado de Herodias com Herodes. E o que foi que Herodias, irmãos, fez com João? Arrancou a cabeça. Estão entendendo? Porque era uma voz profética que estava trazendo um alinhamento para o povo naquela época. E como nós vamos discernir, irmãos, esse espírito que tem muitas das vezes entrado dentro, vou falar aqui de todas as igrejas. Tem na Livrestou, tem na Assembleia, tem na Deus de Amor, irmão, todas as igrejas. Todas as igrejas. Como vamos discernir? Pelos frutos. João, ele escreve para a igreja de Tiatira o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, que maravilha, né? Deus fala assim: olha, eu conheço as tuas obras, sei que agora você está se esforçando mais do que no começo, mais do que no primeiro. Irmãos, isso aí eu acredito que nós como igreja temos que fazer isso daí. Há uma inversão, as pessoas estão começando a todo vapor, estão perdendo fôlego, e nós temos que ser o contrário, irmão. Temos que começar devagar, é igual uma maratona. Quem já correu uma maratona sabe que não foi o meu caso, né? Eu corri, mas terminei andando, mas terminei, tá, irmãos? Você começa, irmão, devagarzinho,
e você vai aumentando o seu ritmo. E nós muitas das vezes começamos a todo vapor e de repente estamos perdendo o fôlego. Mas esta igreja, irmãos, olha o que João fala através da revelação: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, toda vez que tem um no, um mas e se, é uma mudança de direção. No entanto, senta aí que eu vou falar o que está acontecendo. Eu tenho contra você que você tolera Jezabel. A igreja, irmão, olha esse espírito lá no tempo de Elias, no tempo de João Batista, agora falando com a igreja da Ásia. Aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Ele vai falando várias coisas aqui. Você lê depois no Apocalipse capítulo 3, do 18 até o 29. Ou seja, esse espírito nesta igreja, irmãos, que estava fazendo coisas boas, estava se movendo com mais vontade do que no início. Porém, Jezabel, ela entrou lá no meio. O espírito de Jezabel entrou no meio, irmãos, discipulando pessoas a cometer o que? Imoralidade sexual. Provavelmente ser contra o casamento, provavelmente falar assim: não tem problema fazer sexo antes de casar. Ela promovia isso com seus falsos ensinamentos, ensinando o povo a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Então, para nós discernirmos esse espírito, irmãos, é olhar para os frutos. Eu confesso para os irmãos, eu acredito, irmãos, que Deus, Ele usa muitas pessoas, várias coisas que Deus tem usado pessoas para falar com a gente, né, Zé? Se cumpriu. Mas eu vivo num tempo quando alguém chega assim: Deus mandou te dizer, eu mudo até o jeito de me sentar na cadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Certo jovem, um dia, eu gosto muito de contar testemunho, chamou para nós fazermos uma visita. E nós fomos na casa desse jovem. Sabe o que ele confessou para nós? Um crime. Confessou um crime. E ele estava na época com um ódio tão grande da sogra que o diabo estava mandando ele matar a sogra. Passou-se 2 cultos. Este jovem estava sentado na igreja. Se levanta essa profetisa aqui: eis que eu tenho me agradado das suas obras. Sabe qual é o pior, irmãos? Que ele chorava e dava glória a Deus. Não é vontade, irmãos, tem demônios que não é, tem que libertar na cinta, sabia? Irmãos, não é na cinta. E ele era grandão, tinha que ser um cajado. Irmãos, eu fiquei muita raiva daquilo. Sabe por quê, irmãos? Sabe quem vai desmascarar o falso profeta? Quem está ouvindo. Quem que jogou Jezabel lá de cima não foi Elias, não foi Jeú, foi quem estava do lado dela, pastor. Então quem vai desmascarar esse falso profeta que às vezes vem falar, a pessoa às vezes peca o dia inteiro, chega à noite, alguém chega: olha, eu tenho visto a tua lágrima pela madrugada, o cara está dormindo a noite inteira, sai e fala: eu não estou orando de madrugada não, é mentira sua. Só que a pessoa quer transmitir: me ama, ele me ama, irmãos, é falsidade. E aí esse espírito, ele vai fluindo, porque, irmãos, ele quer chamar a atenção para si, ele quer mostrar que esse falso dom que ele tem, às vezes é mais forte do que quem está ministrando, de quem está, irmãos, ali dando glória. Ele quer fluir, esse espírito quer fluir, irmãos. Só que Mateus escreve no capítulo 7, do 15 ao 20, dizendo o seguinte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por quê? Pela pele? Não.
Aliás, vocês o reconhecerão. Isso pelo jeito que ele se veste? Não. Porque se veste igual a todo mundo. Vocês o reconhecerão pelos frutos. Frutos. É dizimista? É um bom marido? É uma boa esposa? É um bom servo? É um bom funcionário? Participa do culto da oração? Participa no trabalho da limpeza da igreja? Porque, irmão, tem pessoas que só quer o negócio limpo, mas vir limpar nunca. Participa da comunhão? Convida pessoas para vir para a igreja? É pelo fruto. Do discernimento desse Espírito não é pela aparência, não é pela ação do dom, ou seja, eu profetizei, eu expulsei demônios, mas sim pelo caráter, pelo caráter. Eu ouvi muitas das vezes, talvez vocês já ouviram isso também. É isso que eu falo contigo, dando de Balaão. Quero profetizar para você de olhos abertos. E realmente está dando de Balaão, viu? O que Balaão profetizava acontecia, sim ou não? Sim. Porém a intenção do coração dele era dinheiro. Sabe por que Deus usou a mula, irmão? Não é porque Balaão não quis. Para mostrar para Balaão que a palavra é dele. Ele coloca na boca do homem e também na boca de um animal, se ele quiser. Só que a mula foi mais sincera do que o Balaão. Porque um pouco mais à frente vamos ver esse Balaão ensinando as pessoas a cometer feitiçarias. Não é pelos sinais e maravilhas. Porque muitos, irmãos, e aqui nós temos que tomar cuidado para nós também não fazermos isso, chegarmos lá com essas obras de imundícias. Vamos chegar perante o Senhor e vai falar: olha, eu fiz tantas coisas, eu tive tanta habilidade. Sabe o que ele vai falar para nós? Se nós, irmão, não tivermos um caráter aprovado, eu não te conheço. Não te conheço. Frutos vai dizer como está o nosso coração, irmão. Uma verdadeira voz profética, ela alinha os corações. Quando Deus ele libera uma palavra profética, não é para trazer informação para nós, mas é para trazer transformação para nós. Profetas, irmãos, que andam alinhados com Deus, são pessoas estranhas. Quem é que conheceu a irmã Raimunda em Jarinu aqui? Você conheceu? Irmãos, eu era criança, mas sabe, aqueles crentinhos, na época não podia jogar bola, nós jogava bola, não podia assistir televisão, nós tinha televisão, né? Então naquela época não podia. Quando essa mulher chegava em casa, irmãos, desculpa a palavra, tá gravando, né? Eu ia falar, eu não vou falar, mas cagava de medo. Ao ponto dela entrar pela sala, nós pular pela... Irmãos, profetas são pessoas que causam espanto na gente. Você imagina abrir essa porta e entrar João Batista aí, cabelo até os pés, barba grande, vestido com pele de jumento, carneiro, jumento, né? Não, jumento não, carneiro. Aí, vamos comer o X-Bacon aqui. Não, o meu negócio é comer gafanhoto e mel. Imagina entrar Elias aqui. Cara, onde você estava? 3 anos e meio eu estava na beira de um rio. E qual era a sua alimentação? Olha, só pão e carne. Vamos ouvir João Batista: arrependei-vos, raça de víbora, e nem uma vez é isso que eu te digo.
Mas os caras, irmãos, eram tão alinhados. Irmãos, eu tenho, como pastor, eu tenho um pouquinho de inveja de João Batista, sabia? A igreja nossa é no centro, não é no centro, é na cidade. Vocês estão aqui, irmão, no bairro mais movimentado da Trieste, né? O cara pregava no deserto, irmãos, e uma multidão ia lá. Por quê? Alinhado com o céu. Alinhado com o céu. Nós fomos lá, irmãos, não sei se você foi onde Jesus foi batizado. Não é naquele lugar que a gente nada lá, é no lugar, irmãos, a água suja. Confesso que eu não tive coragem de entrar. Lá naquele lugar, uma multidão ia até João Batista para ver um cara que xingava nas mensagens, chamava a pessoa de raça de víbora. Um pregador todo esquisito. Se nós encontrássemos com ele à noite, irmão, nós saíamos correndo. Mas o cara tinha uma voz: eu estou preparando o caminho. Eu estou alinhando. A palavra profética alinha a nossa visão, alinha os nossos planos, alinha os nossos caminhos. Mas como que nós conseguimos entrar nesse alinhamento? Pela intimidade com Deus. Profetas, irmãos, que carregam essa palavra profética, não são formados em escola, não são formados, irmãos, em cursos. Olha para a Bíblia. Não são formados, irmãos, em faculdade. Esses camaradas foram formados no deserto, sozinhos com Deus, escondidos em Deus. Eu gosto muito de ler Miles Moore. Ele fala o seguinte: e tem hora que eu sou meio que assim, a Zé tem que me chamar a atenção, irmãos. Ele fala assim: gaste pouco tempo com as pessoas e mais tempo com Deus. Porque quando você está gastando mais tempo com as pessoas do que com Deus, normalmente, se manifestar um demônio, vai ser igualzinho os discípulos. Vão mandar embora, mandar embora, mandar embora, e não vai ir. Aí Jesus vai ter que fazer o quê? Como ele fez, né? Desceu do monte para falar apenas assim, saiu, e aquele jovem foi liberto na mesma hora. Profetas gastam tempo com Deus, irmãos. Eu conheço um profeta por nome de Joel Angel, lá de Santa Catarina. Não sei se alguém, acho que a Maria já deu falar dele. Sabe onde ele passa o ano novo? Há muitos anos. Meia-noite, todo mundo, balão, eles, monte. Todo ano, sozinho. Meia-noite ele vai para o monte. Ele sai das festas. Ele vai começar o primeiro dia do ano sozinho na presença com Deus. Você vai conversar com esse profeta Joel Angel, irmãos. Ele não olha para a gente, ele fica olhando para cima. Eu olhei para ele, camarada estranho. Só que, irmãos, quando ele começa a falar, o ambiente, Nazarete, é tomado de uma glória, irmãos. As pessoas não pulam, as pessoas deitam no chão chorando. Porque ele gasta tempo com Deus. Um coração desalinhado atrapalha o cumprimento da promessa. Alinhamento não é apenas ouvir a profecia, mas carregá-la com temor e obediência até o cumprimento dela. Nós precisamos de entender, irmãos, sobre o tempo e as estações de Deus. Quando eu era criança, eu morava aqui no Campo dos Aleixos, meu pai plantava ali, e nós plantávamos morango ali. Eu me lembro que perto, assim, nos campos, meu pai sempre plantava alface, alho, um monte de coisa. Então, todo o final do ano, quando vinha
pegava muito no Mercado Moura, o calendário. Ele ficava lá observando as estações, também a lua, a minguante, a cheia. Mas eu saí tanto tempo da escola que eu esqueço essas coisas, tá? Ele ficava observando ali e ele escrevia: tal dia é minguante. Aí por quê? Porque ele falava assim: na mudança dessa lua é o dia de plantar alho. Na mudança dessa daqui é o dia de plantar não sei o quê. Mas por quê? Porque os dentes ali do alho ficam maior, a colheita é melhor, irmãos. Entendendo sobre tempo, sobre plantação, para fazer as plantações. E nós não temos que entender o que será que o céu está falando nesse momento. Porque, irmãos, às vezes essas quinta-feira aqui, irmãos, é algo profético. Porque às vezes, irmão, nós estamos criando culto da cura e Deus no céu está falando que é para nós fazer culto do avivamento, um exemplo. A tribo de Issacar, irmãos, o que eles faziam? Eles estudavam, eles buscavam saber, irmãos, o que Deus estava fazendo, para falar para Arão e para Moisés qual era o próximo passo que eles deveriam dar. Por exemplo, se você vê, Deus falou assim para Moisés: Moisés, é o seguinte, seguem de dia a nuvem e à noite a coluna de fogo. Então, se a nuvem parar, vocês vão parar e vão montar a tenda de vocês. A hora que a nuvem andar, vocês vão desmontar e vão andar. Ou seja, observem a nuvem, ou observem o fogo. Você imagina, irmãos, você vinha lá com aquele monte de coisa. Meu pai, quando mudava, era 2 caminhão e mais um carro ainda puxando. Imagina chegar lá, montar a tenda, a nuvem parar, montar a tenda. De repente, vamos descansar? Vamos. Sair para fora, ó pai, ó mãe, a nuvem está andando. Mas isso era a voz que Deus tinha dado para eles. Era no tempo dele. Não importa se às vezes, irmão, nós estamos bem em alguma coisa, mas Deus fala: larga isso, não temos que largar. Porque aqueles, irmãos, que não andavam segundo a nuvem, começavam a ficar para trás. E quem ficava para trás, irmãos, eles enfrentavam o inimigo por nome de Amaleque, os amalequitas, que eles se escondiam atrás das pedras para pegar quem? Os que ficavam para trás, os cansados, os doentes, que não estavam acompanhando o povo. Então nós temos que entender, irmãos, o que Deus está falando, o que está no relógio de Deus. Se até, irmãos, para morrer, nós temos que morrer no tempo de Deus, imagina para viver. E eu acredito, já vou finalizar, que Deus está levantando uma geração profética, irmãos, que não vai se mover pelas emoções, mas por direção do céu. Não basta profetizar, precisamos viver profeticamente. Ou seja, isso significa nós andarmos em sincronia com o céu, discernindo o tempo e cooperando com os planos de Deus para a nossa vida. Eu morava no Primavera, um dia foi um camarada em casa, e a nossa pia da cozinha assim, aquele gabinete embaixo estava quebrado. Ele entrou, falou assim para mim: nossa, eu vi um gabinete branco ali. Eu fiz igualzinho aquele general lá de Eliseu. Você está doido? Sabe aquele que falou assim que ia ter comida no outro dia? Eu duvidei. Irmãos, a dona da casa foi no outro dia lá, ela entrou e falou: Daniel, vai lá no BM e pode comprar um gabinete, e a preferência minha é um gabinete branco. Irmãos, no outro dia. Nós temos que andar nesse nível, irmãos.
das pessoas não ir procurar um pai de santo, mas ir procurar a igreja e perguntar: como que eu vou me mover? O que eu preciso fazer? Como que eu tenho que fazer? Não é, irmão, sentar e dar a mão para aquelas pessoas que lê a mão lá, e ainda dar dinheiro para elas, e elas, nossa, aqui eu vejo isso. Não, irmãos, é chegar na igreja, a igreja ter uma palavra profética para os próximos dias, um alinhamento. Olha, Deus está falando isso. Então Deus está levantando essa geração, eu acredito muito, mas está alinhando a igreja para andar em sincronia com o céu. Gasta, irmãos, tempo com Deus. Profetas são pessoas tão estranhas que às vezes você encontra profetas falando sozinho. Quem nunca viu um profeta falando sozinho? Os irmãos que congregam comigo e sabem, né? Eu sempre falo isso. Um dia eu passei ali, irmão, onde hoje é a igreja, e eu tô lá, irmãos, peguei um pedaço de barro do chão, comecei a orar. Eu falei: Deus, eu queria, aqui é um lugar bom para ter igreja, não tem vizinho, tal. Daqui a pouquinho, o irmãozinho nosso da igreja, o Carlinho, passou. Tá falando sozinho aí? E hoje, irmão, nós estamos ali naquele lugar. Profetas não são bajulados. Olha, eu preciso pedir por irmão porque ele é um profeta, ele é um vaso de Deus. Profetas não são bajulados. Profetas são rejeitados. Suas mensagens não agradam as pessoas. Não traz uma alegria momentânea. Na realidade, traz uma tristeza momentânea. Não traz alegria, não agradam muito, mas traz uma forte convicção. Acho que eu estou mexendo muito aqui, né? Quase nunca vem com esse início, assim diz o Senhor, ou Deus manda te dizer. Mas como eu disse, sempre inicia: arrependam-se. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé. Eu acredito muito, irmãos, que tem... Arruma para mim, pastor. Eu acredito muito que tem profetas aqui nesta noite. Ou seja, irmãos, você pode às vezes pensar que você não é um profeta. Você é um profeta. Você carrega essa unção. Sabe por quê, irmãos? Deus falou através de Joel que nos últimos dias derramaria, e as pessoas teriam sonhos, teriam visões. Sonhos que vão trazer alinhamento, discernimento, direcionamento para vidas. Quem puder, irmãos, assistam alguns cultos da igreja Betel ali dos Estados Unidos. Principalmente, irmãos, as crianças, pastor Sebastião. Eu até quero fazer aqui uma pequena propaganda. Eles vão estar vindo ministrar, irmãos, sobre a liderança infantil na igreja Livre Estou de Atibaia. Quem quiser participar é gratuito, tá bom, irmãos? E vão ministrar, e lá as crianças estão pondo as mãos, e o caroço do câncer está desaparecendo, pessoas estão voltando a enxergar, quem nunca enxergou está começando a enxergar, pessoas estão sendo batidas, irmãos, o ministério infantil, porque esta unção, irmãos, ela está sendo já derramada na igreja. É por isso que também essa voz de Jezabel tem se levantado nesses últimos dias como nunca tinha se levantado, irmãos. Mas eu acredito que a igreja vai triunfar, e esse espírito de Jezabel não vai calar a verdadeira voz profética da igreja. Aleluias. Peça para o Senhor alinhar o teu coração, como eu tenho pedido, irmãos, para Deus alinhar o meu coração. Peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais,
Toma cuidado, irmãos, com o espírito de Jezabel quando vem até você para tentar te desalinhar da vontade do Senhor. Saiba de uma coisa, que você que tem essa unção profética, que tem essa palavra profética, você muitas das vezes será realmente rejeitado, esquecido, abandonado. Mas Deus jamais te abandonará. Nós precisamos nos mover profeticamente nesses últimos dias, irmãos. Eu me lembro que um dia o pastor Léo estava falando sobre fazer uma oração, se não me lembro se foi na prefeitura, onde foi, sobre Jarinu ter uma faculdade evangélica, ter uma faculdade, não é evangélica, é uma faculdade aqui. Eu acredito, pastor, que muitas pessoas estão ficando doidas, essa cidade, irmãos, isso se mover no profético. O profeta não, sabe o que é o profeta, irmãos? Ele vai lá no futuro e vem aqui no presente e fala, ó, vai acontecer isso, 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 isso. Sabe qual é a minha oração, irmãos, para mim chegar num nível de profeta, de Eliseu? Eu sei que o pessoal ia para uma guerra, e Eliseu falava o seguinte, ó, não vai por tal lugar, porque lá tem uma emboscada. Todo mundo ali, irmão, desesperado. E agora, né, vamos acabar com esse Eliseu. Ele é o culpado dessa desgraça em Israel. Em Samaria, ele falou o seguinte, amanhã vai ter comida aqui. E no outro dia, irmãos, estava lá o alimento. Quem está disposto, entre aspas, porque não é, irmãos, pagar um preço, mas passar por esse momento, às vezes, de ser rejeitado, pessoas não te aceitar a sua mensagem, porque sua mensagem não vai vir com uma bajulação, sua mensagem não vai ser uma mensagem para mexer com as emoções, mas vai ser uma mensagem que vai trazer um alinhamento. Quem está disposto nessa noite? Eu queria te convidar para você sair do teu lugar, não que vir aqui à frente vai ser mais santo, não, mas é um ato profético, irmãos. Quando chamamos para frente é um ato profético, é dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Quem está disposto a entrar nesse nível profético, irmãos? Eu queria te convidar, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Não é um ministério, irmãos, fácil, porque Jezabel vai fazer de tudo para calar a tua voz profética, vai fazer de tudo para tentar te destruir, mas aquilo que sair da tua boca vai trazer direcionamento, vai trazer alinhamento. Nós como igreja, nós precisamos nos mover dentro desse dom, dentro dessa chamada, dentro, irmãos, desse alinhamento com Deus. Billy Graham, irmãos, todas as vezes que trocava o presidente dos Estados Unidos, ele era chamado para dar, irmãos, uma palavra ali naquele lugar. Eu falei com o pastor Sebastião ali agora, pastor Sebastião, no ano que vem, no aniversário de Jarinu, consegue lá um jeito para nós fazer uma adoração ali. E ele falou assim, lá, pastor, temos algo acontecendo já aí. Jarinu completou quantos anos, pastor? 68, 78 anos. Nunca, eu imagino, né? No aniversário de Jarinu, irmãos, teve uma banda evangélica cantando. Já louvamos a Deus, porque no dia 1º, aliás, a prefeita foi empossada aí o ano passado, né? Ano passado, e foi um culto feito ali dentro do gabinete dela. Chaves profeticamente foram entregues para a igreja, irmãos. Mas nós queremos andar profeticamente nessa cidade. E não é, irmãos, o do contra que tem que profetizar aqui dentro. Não é o espírito de Acabe, não é o espírito de Jezabel, mas é a voz profética, pessoas que vão carregar a unção que Elias carregava, irmãos. O povo
povo tem que vir nos procurar para falar: olha, o que eu tenho que fazer? E você carregar essa unção, você carregar essa voz dentro de você. Se possível for, dar voz para que a natureza pare, e ela vai parar, porque o sol já parou. Choveu quando o profeta falou que ia chover, não choveu quando ele disse que não iria chover. E isso já está dentro de você. Começa a se mover, não fique esperando que outros façam, não. Senhor, e agora, Moisés, o que tu tem, toque. Você já carrega esta unção, se mova dentro dela. Não deixa que outras vozes te calem. Não deixa que a emoção, não deixa que a ansiedade começa a falar no teu ouvido e dizer como que você tem que fazer. Não, não. Mas que esta unção que Elias carregava, irmãos, a unção que ele já carregava, e depois ele aumentou ela, ficando 3 anos e meio ali à beira do ribeiro. Porque, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, parece que Elias ficou 3 anos e meio ali dormindo na beira do ribeiro, irmão. Não. A unção que Elias, irmãos, também obteve, aleluia, quando ele mandou todo mundo ir para casa, após ele vencer os profetas, ele poderia muito bem agora: eu vou soltar rojão agora, eu vou tirar um tempo agora, eu vou fazer. Não, ele foi para o monte orar, irmãos, gastar tempo sozinho com Deus. E aí ele disse: é apenas uma pequena nuvem, mas pode falar para o rei que vai chover. Aleluia. Esta unção, ela já está entre nós aqui. Eu acredito muito nisso. Alinhamento profético, irmão. Deus está nos alinhando. Deus está alinhando a igreja nesses últimos dias. Por muito tempo foi feita uma adoração egocêntrica dentro das igrejas. Adoração no seu próprio eu. Adoração falando mais do homem. Mas hoje está se levantando numa adoração falando de Deus, cristocêntrica, irmãos. Então nós vamos orar neste momento. Aleluias. Vocês vão adorar, né? Ah, está todo mundo aqui. Eu vou orar rapidinho, depois vocês adorem ao Senhor. Pastor, desculpa pelo horário, tá bom? Eu queria que vocês estendessem as mãos, ou você faça assim com as suas mãos. Os que estão aqui à frente, saiba que Deus vai começar a trazer algumas revelações profundas para vocês. Sabe, irmãos, de vez em quando, não é sempre, tá bom? Eu falo de vez em quando, porque lá às vezes uma vez por ano, às vezes até nem uma vez por ano. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa, Deus está mandando e Deus não está mandando nada. Mas a gente tem alguma revelação, irmãos, que eu, no sofá da minha casa, sentado, às vezes assim do nada eu apago. Pá, a Zé está ali, ela sabe disso. E Deus me mostra a hora, a cor da roupa, a cor do sapato, a cor da camisa. E quando chega no outro culto, pastor, essa pessoa entra na igreja do jeito que eu vi. Do jeito que eu vi. Um dia quebrou a chave lá na igreja lá. Nós tínhamos um culto na quinta-feira e eu precisava de chamar o chaveiro para tirar. E de repente, irmãos, eu fui dormir. Quebrou na segunda-feira. Não chamei na terça, não chamei na quarta. Quinta tinha culto na época. Eu falei: amanhã não pode passar. Eu fui dormir. Sonhei com meu cunhado Déia. Chegava em casa com o carro dele. Falava para mim assim: ô Nata, ele me chama de Nata. Foram mexer no meu carro e quebraram a chave ali dentro. E ele chegava com o negócio da porta do carro, me entregava. Eu olhava para aquilo. Eu ia na minha máquina, na caixa de ferramenta lá, pegava um negócio lá e fazia assim, tirava o pedaço da chave. Eu acordei, falei: mas que negócio é esse? Lembrei, irmãos, da chave quebrada lá. Fui na minha caixa de ferramenta, peguei aquela coisa que eu tinha, fui lá e tirei a chave. Deus ainda nos leva a se mover no profético, irmãos, em sonhos, em visões. Sabe, irmãos, quando eu não estou lendo
tendo o meu devocional diário da Bíblia, sabe o que Deus me cobra, irmãos? É o mesmo sonho. Eu chego na igreja, abra em Salmos, todos vocês acham e eu não consigo achar. Aí o Ricardo pega a Bíblia dele, apóstolo, pega a minha aqui já aberta em Salmo. Ai, Ricardo, obrigado, eu coloco aqui em cima, me atrapalha, eu perco aqui, eu não consigo achar. Deus me mostra, você precisa ler. Quando eu não estou, irmãos, orando muito, sabe o que é o sonho? O mesmo sonho. Eu estou dentro de um avião, o avião não sobe, ele vai batendo na ponta das árvores, ele não sobe, irmãos. Ele não sobe. Eu estava muito preocupado outro dia, irmãos, com a parte financeira da igreja, depois, na época da pandemia. E eu tive um sonho, que eu estava dentro da igreja, e eu contava muito dinheiro, irmãos. E eu contando aquele monte de dinheiro, só que eu olhava para a igreja e não tinha ninguém. E Deus falava para mim assim, está vendo? Faltou aluguel? Não faltou, só que você está preocupado com o dinheiro e não está se preocupando com as almas. Quando eu não começo, irmãos, a fazer o nosso culto do amigo, vamos fazer domingo na igreja. Eu sou, irmãos, que eu vou pescar eu vejo os peixes dentro da água, irmãos. E muito peixe. Todo mundo consegue pescar e eu não consigo, irmãos, arrumar minhas tralhas. Deus, Ele mostra, Ele revela, irmãos. E quando Deus faz isso, eu já trago sempre ali um alinhamento de oração, palavra, oração, culto do amigo. Nós começamos a nos mover com aquilo que Deus está falando. E é isso que Deus vai fazer. Feche os teus olhos. Eu queria que vocês apenas recebessem essa oração. Eu quero orar por vocês nesse momento. Aleluia.